20 plantas que dão comida em poucas semanas. Você já pensou em ter uma horta em casa, mas acha que demora muito para colher? Muitas plantas crescem rápido e podem dar alimentos frescos em poucas semanas. Isso é ótimo para quem quer economizar, comer melhor ou até mesmo ter uma atividade relaxante. Neste texto, vamos mostrar 20 plantas fáceis de cultivar que produzem comida em pouco tempo. Não precisa ser expert em jardinagem, com um pouco de cuidado qualquer um consegue. Por que plantar alimentos que crescem rápido? Imagine que você quer fazer uma salada hoje, mas não tem alface em casa. Se tivesse plantado há 3 semanas, já poderia colher. Ou então, você gosta de temperos frescos, mas sempre esquece de comprar salsinha no mercado. Com algumas mudas ou sementes, em menos de um mês você teria tempero à vontade. Plantas de crescimento rápido são ideais para quem tem pouco espaço, até em vasos pequenos dá certo. Quer resultados rápidos? Nada de esperar meses. Gosta de experimentar? Pode testar várias opções sem gastar muito. Quer ensinar crianças sobre como as plantas crescem? Muitas dessas plantas também são baratas. Um pacotinho de sementes custa menos que um maço de rúcula no supermercado. E o melhor, você sabe exatamente como foram cultivadas, sem agrotóxicos ou produtos químicos, se não quiser usar. 20 plantas que dão comida em semanas. Vamos conhecer agora 20 opções fáceis. Algumas dão folhas para saladas, outras são temperos, e tem até legumes pequenos. Todas crescem rápido e não exigem muito trabalho. Rabanete, em apenas 3 a 4 semanas você já pode colher. É crocante, levemente picante e ótimo para saladas. Plante as sementes em um vaso fundo ou direto na terra. Regue um pouco todos os dias e pronto. 2. Alface. Existem tipos que crescem em 4 semanas, como a alface crespa ou americana. Plante em um vaso com terra fofa e deixe em um lugar que pegue sol pela manhã. Regue sem encharcar. 3. Rúcula. Em 3 a 4 semanas, as folhas já estão prontas para colher. Tem um gosto forte e é perfeita para saladas ou sanduíches. Cresce até em vasos pequenos. 4. Espinafre. Em 4 a 6 semanas, você pode colher as folhas. É rico em ferro e fica ótimo refogado ou em sucos. Gosta de clima mais fresco, então plante no outono ou inverno. 5. Cebolinha. Em 3 semanas, já dá para cortar e usar. Plante as mudas ou sementes em um vaso com terra úmida. Quando crescer, corte as folhas e ela vai brotar de novo. 6. Salsinha. Demora um pouco mais, cerca de 6 a 8 semanas, mas vale a pena. Plante em um vaso fundo e deixe no sol. Use em temperos, molhos e até em sucos verdes. 7. Coentro. Em 4 a 6 semanas, as folhas estão prontas. Tem um gosto forte e é usado em pratos como feijoada ou guacamole. Plante em um lugar com sol e regue moderadamente. 8. Manjericão. Em 4 semanas, você já pode colher as folhas. É perfeito para molhos de tomate, saladas e até chás. Gosta de sol e água, mas não encharque a terra. 9. Hortelã. Cresce rápido em 4 a 6 semanas. Use em chás, sucos ou sobremesas. Cuidado, ela se espalha fácil, então plante em um vaso separado. 10. Agrião. Em 3 a 4 semanas, as folhas estão prontas. Tem um gosto picante e é ótimo em saladas ou sanduíches. Plante em um vaso com água ou terra úmida. 11. Mostarda. As folhas crescem em 4 semanas. São picantes e usadas em saladas ou refogados. Plante em um lugar com sol e regue regularmente. 12. Repolho chinês pak choi. Em 4 a 6 semanas, dá para colher as folhas. É usado em sopas e refogados. Gosta de clima fresco e solo úmido. 13. Nabo. Em 4 a 6 semanas, você pode colher as folhas, que são comestíveis, ou esperar um pouco mais para tirar o legume da terra. Plante em solo fofo e regue bem. 14. Beterraba. As folhas podem ser colhidas em 4 semanas, e a raiz em 8 semanas. As folhas são ótimas em saladas, e a beterraba pode ser cozida ou assada. 15. Ervilha torta. Em 6 a 8 semanas, dá para colher as vagens. Plante perto de uma treliça ou cerca para ela subir. Gosta de clima fresco. 16. Feijão vagem. Em 6 a 8 semanas, você já pode colher as vagens. Plante em um lugar com sol e regue bem. É fácil de cuidar e produz bastante. 17. Pepino. Em 6 a 8 semanas, dá para colher os primeiros pepinos. Plante em um vaso grande ou no chão, perto de uma treliça. Gosta de sol e água. 18. Abobrinha. Em 6 a 8 semanas, você já pode colher as primeiras abobrinhas. Plante em um lugar com espaço, pois ela cresce bastante. Regue bem. 19. Tomate cereja. Em 6 a 8 semanas, dá para colher os primeiros tomatinhos.
Plante em um vaso grande ou no chão, perto de uma estaca para apoiar. Gosta de sol e água. 20. Pimenta. Algumas variedades pequenas, como a pimenta dedo de moça, podem dar frutos em 8 semanas. Plante em um vaso com sol e regue moderadamente. Dicas para cultivar essas plantas agora que você já conhece as opções. Aqui vão algumas dicas para ter sucesso. Escolha o lugar certo. A maioria dessas plantas precisa de sol, pelo menos 4 a 6 horas por dia. Se você mora em apartamento, coloque os vasos perto da janela. Use terra boa. Terra de jardim comum já serve, mas misture um pouco de adubo orgânico, como humus de minhoca, para ajudar no crescimento. Regue com cuidado. A maioria das plantas gosta de terra úmida, mas não encharcada. Coloque o dedo na terra. Se estiver seca, regue. Se estiver molhada, espere um pouco. Comece com sementes ou mudas. Sementes são mais baratas, mas demoram um pouco mais para brotar. Mudas já estão prontas para crescer e são ótimas para quem quer resultados rápidos. Colha na hora certa. Não espere as plantas ficarem muito grandes. Folhas jovens são mais macias e saborosas. No caso de legumes, colha quando estiverem no tamanho certo. Por exemplo, rabanetes pequenos são mais doces. Faça um rodízio. Depois de colher, plante algo novo no mesmo lugar. Assim, você sempre terá alimentos frescos. Problemas comuns e como resolver. Às vezes, as plantas não crescem como esperado. Veja alguns problemas e soluções. Folhas amareladas. Pode ser excesso de água ou falta de nutrientes. Regue menos e adube a terra. Poucas folhas ou crescimento lento. Pode ser falta de sol ou água. Mude o vaso de lugar ou regue mais. Pragas como pulgões. Lave as folhas com água e sabão neutro ou use um spray de água com alho. Bata alho no liquidificador com água e coe. Plantas murchas. Falta de água ou muito sol. Regue e, se possível, mude para um lugar com sombra à tarde. Como usar os alimentos colhidos depois de colher? Lave bem as folhas e legumes. Aqui vão algumas ideias simples. Saladas. Misture alface, rúcula, agrião e folhas de beterraba com tomate cereja e pepino. Temperos. Use cebolinha, salsinha, coentro e manjericão em molhos, sopas ou pratos quentes. Refogados. Espinafre, mostarda e repolho chinês ficam ótimos refogados com alho e azeite. Sucos de chás. Hortelã e manjericão dão um toque especial em sucos verdes ou chás gelados. Legumes assados. Abobrinha, beterraba e pimenta podem ser assados no forno com um fio de azeite e sal. Conclusão: ter uma horta em casa não precisa ser complicado. Com essas 20 plantas de crescimento rápido, você pode colher alimentos frescos em poucas semanas, mesmo com pouco espaço. Comece com uma ou duas opções como alface e cebolinha e vá experimentando outras. Além de economizar dinheiro, você vai comer melhor e ainda ter a satisfação de colher o que plantou. Lembre-se, o segredo é começar pequeno, cuidar com carinho e não desistir se algo der errado. Com o tempo você vai pegando o jeito e pode até expandir sua horta. E o melhor de tudo, nada se compara ao sabor de um alimento colhido na hora, direto da sua casa. Aqui vão mais algumas dicas para você aproveitar ao máximo sua horta rápida e garantir que tudo dê certo desde o começo. Primeiro, escolha bem onde vai plantar. A maioria dessas plantas precisa de pelo menos 4 a 6 horas de sol por dia. Se você mora em apartamento, uma janela ensolarada ou uma sacada já ajudam bastante. Para quem tem quintal, um cantinho com boa iluminação é o ideal. Se o sol for muito forte na sua região, algumas plantas, como o espinafre e a rúcula, preferem um pouco de sombra no período mais quente do dia. A água também é fundamental, mas sem exagero. Regue as plantas de manhã cedo ou no fim da tarde, evitando molhar as folhas em dias muito quentes, pois isso pode queimá-las. O solo deve ficar úmido, mas não encharcado. Uma dica simples é enfiar o dedo na terra. Se estiver seca até uns 2 centímetros de profundidade, é hora de regar. Se estiver molhada, espere mais um pouco. Outra coisa importante é o tipo de vaso ou canteiro. Para plantas como rabanete e cenoura, que crescem para baixo, use recipientes mais fundos, de pelo menos 20 centímetros. Já para ervas como salsinha e coentro, vasos rasos e largos funcionam bem. Se estiver usando garrafas PET ou caixotes, faça furos no fundo para a água escorrer e não apodrecer as raízes. Não se esqueça de adubar. Mesmo plantas de crescimento rápido precisam de nutrientes para se desenvolverem bem. Você pode usar adubo orgânico, como humus de minhoca ou compostagem caseira, que são fáceis de encontrar em lojas de jardinagem ou até fazer em casa. Uma colher de sopa de adubo misturada na terra a cada 15 dias já faz uma grande diferença. Fique de olho em pragas como pulgões e lagartas que adoram atacar hortas.
Se notar folhas com buracos ou manchas, retire as partes afetadas e lave as folhas com água e um pouco de sabão neutro. Outra opção é plantar manjericão ou hortelã perto das outras plantas, pois o cheiro forte dessas ervas afasta muitos insetos indesejados. Por fim, colha na hora certa. Cada planta tem seu tempo, mas a maioria dessas opções fica pronta entre 3 e 8 semanas. Quando for colher, corte apenas o que for usar no momento, deixando o resto da planta crescer. Assim, você terá uma produção contínua por mais tempo. Por exemplo, no caso da alface, retire as folhas externas primeiro, deixando o miolo para que ela continue crescendo. Se alguma planta não der certo na primeira tentativa, não desanime. Às vezes, o problema pode ser falta ou excesso de água, sol de mais ou de menos, ou até mesmo a qualidade das sementes. Anote o que funcionou e o que não deu certo, e na próxima vez ajuste os cuidados. Com o tempo, você vai descobrir o que sua horta gosta e como deixá-la ainda mais produtiva. E não pense que só porque são plantas rápidas elas não precisam de atenção. Mesmo crescendo em poucas semanas, elas respondem melhor quando recebem cuidados diários. Dedique alguns minutos por dia para observar como estão, regar e remover folhas secas ou amareladas. Esse carinho faz toda a diferença no resultado final. Outra vantagem de ter uma horta em casa é poder experimentar combinações diferentes. Que tal misturar rúcula com folhas de beterraba em uma salada? Ou usar manjericão fresco em um molho de tomate caseiro? As possibilidades são muitas, e o melhor é que você pode colher na hora, garantindo o máximo de sabor e nutrientes. Se tiver crianças em casa, envolva-as no processo. Elas adoram ver as sementes brotando e podem ajudar a regar e colher. Além de ser uma atividade divertida, é uma ótima maneira de ensiná-las sobre a origem dos alimentos e a importância de uma alimentação saudável. Por último, lembre-se de que uma horta não precisa ser perfeita. Mesmo que algumas plantas não cresçam como esperado, outras vão se desenvolver bem e compensar. O importante é aproveitar o processo, aprender com os erros e celebrar cada pequena colheita. Com o tempo você vai ganhando confiança e pode até se animar a plantar outras coisas, como tomate cereja ou pimentas que também crescem relativamente rápido. Então, mãos à obra! Escolha suas plantas favoritas, prepare a terra e comece hoje mesmo. Em poucas semanas, você vai colher os primeiros resultados e sentir o orgulho de ter cultivado sua própria comida. E não se esqueça, cada mordida em uma folha fresca ou legume recém-colhido vai valer a pena. Aqui vão mais algumas dicas para você ter sucesso com essas plantas rápidas e aproveitar ao máximo sua horta caseira. Comece com o que você já tem em casa. Muitas dessas plantas podem ser cultivadas em vasos, garrafas PET cortadas, caixotes de madeira ou até em sacos de estopa. O importante é que o recipiente tenha furos no fundo para a água escorrer e não encharcar as raízes. Por exemplo, um pote de sorvete vazio pode virar um ótimo vaso para plantar rabanetes ou alface. Outra coisa que ajuda muito é observar o clima da sua região. Algumas plantas gostam de sol direto, como o espinafre e a rúcula, enquanto outras preferem meia sombra, como o coentro e a salsa. Se você mora em um lugar muito quente, pode ser melhor plantar em horários mais frescos, como no início da manhã ou no fim da tarde. Já em dias de muito sol, uma dica é cobrir as mudas com um tecido fino ou até com uma folha de jornal para protegê-las até que fiquem mais fortes. A água é essencial, mas é preciso cuidado para não exagerar. Regar todos os dias pode ser necessário em dias muito quentes, mas em geral, o ideal é manter a terra úmida, não encharcada. Uma boa forma de saber se está na hora de regar é colocar o dedo na terra. Se sair sujo de terra molhada, ainda não precisa. Se sair limpo e seco, é hora de molhar. Plantas como o agrião e o manjericão adoram água, mas outras como o alecrim preferem solo mais seco. Se você não tem muito espaço, não se preocupe. Muitas dessas plantas crescem bem em pequenos vasos ou até em jardineiras na janela da cozinha. O manjericão, por exemplo, fica lindo em um vaso na varanda e ainda afasta mosquitos. A cebolinha e o salsão podem ser plantados juntos em um mesmo vaso, pois têm raízes curtas e não competem por espaço. Até mesmo o morango pode ser cultivado em vasos suspensos, o que economiza espaço e deixa a horta mais bonita. Outra vantagem de plantar alimentos que crescem rápido é que você pode fazer várias colheitas seguidas. Por exemplo, depois de colher os rabanetes, você pode plantar alface no mesmo lugar. Ou se colher só as folhas externas da rúcula, ela continua crescendo e produzindo mais. Isso faz com que sua horta esteja sempre em movimento, rendendo alimentos frescos por muito tempo. Se você tiver crianças em casa, envolva-as no processo.
Elas adoram ver as sementes brotando e podem ajudar a regar, colher e até preparar pratos simples com o que foi plantado. Uma salada de folhas colhidas na hora ou um suco de beterraba fresca são ótimas formas de incentivá-las a comer melhor. Além disso, elas aprendem desde cedo a valorizar o trabalho de cultivar a própria comida. Por fim, não desanime se alguma planta não der certo. Às vezes o problema pode ser o tipo de solo, a quantidade de água ou até mesmo uma praga inesperada. Mas isso faz parte do aprendizado. Anote o que funcionou e o que não deu certo e na próxima vez ajuste. Com o tempo você vai pegando o jeito e sua horta vai ficando cada vez mais produtiva. O mais legal de tudo é que, além de ter alimentos frescos e saudáveis, você vai sentir uma satisfação enorme ao colher o que plantou. Não há nada como aquele momento em que você tira uma cenoura da terra, lava e come na hora, ou quando prepara um molho com manjericão recém-colhido. É uma sensação de conquista que só quem planta entende. Então, não perca tempo. Escolha 2 ou 3 plantas da lista, comece com algo simples e vá experimentando. Em poucas semanas, você vai ver que vale a pena todo o esforço. E o melhor, você vai ter comida de verdade, sem agrotóxicos, cultivada com suas próprias mãos. Isso não tem preço. E não precisa ser um expert para começar. Até quem mora em apartamento pode ter uma hortinha em vasos ou jardineiras na varanda. O importante é dar o primeiro passo. Por exemplo, se você escolher alface, pode colher as folhas aos poucos, conforme for precisando, e a planta continua crescendo. Já o rabanete, em menos de um mês, está pronto para ser puxado da terra e comido cru, com um gostinho levemente picante que combina perfeitamente com saladas. Outra dica valiosa é observar o clima da sua região. Algumas plantas gostam de sol forte, como o tomate cereja, que fica docinho e suculento quando recebe bastante luz. Já outras, como o espinafre, preferem um pouco de sombra, especialmente em dias muito quentes. Se você mora em um lugar com inverno rigoroso, pode optar por plantas que se adaptam melhor ao frio, como a rúcula, que cresce rápido mesmo em temperaturas mais baixas. E não se preocupe se no começo as coisas não saírem perfeitas. Até os agricultores mais experientes já perderam plantações por causa de pragas, falta ou excesso de água, ou simplesmente por um descuido. O segredo é não desistir. Se uma muda não vingar, tente de novo com outra. Com o tempo, você vai aprender a identificar os sinais que as plantas dão. Folhas amareladas podem indicar falta de nutrientes, enquanto folhas murchas podem ser sinal de sede. Uma coisa que ajuda muito é envolver a família ou os amigos no processo. Crianças, por exemplo, adoram plantar e colher, e isso pode ser uma atividade divertida para fazer juntos. Imagine a alegria dos pequenos ao verem um pé de feijão crescer em poucos dias ou ao colherem morangos que eles mesmos ajudaram a cuidar. Além de ser educativo, é uma forma de ensinar desde cedo a importância de uma alimentação saudável e do contato com a natureza. E se você acha que não tem espaço, saiba que dá para plantar até em garrafas PET ou caixotes de madeira. Muitas hortas urbanas usam esses materiais reaproveitados, o que ainda ajuda a reduzir o lixo. O manjericão, por exemplo, cresce bem em vasinhos pequenos e pode ficar na cozinha, perto da janela, para você usar na hora de cozinhar. Já o coentro e a salsinha são ótimos para temperar pratos e também se adaptam bem a espaços reduzidos. O mais bacana é que, além de economizar dinheiro, você ganha em qualidade de vida. Alimentos frescos têm mais nutrientes e sabor do que aqueles que ficam dias nas prateleiras dos supermercados. E não tem comparação o gosto de um tomate colhido na hora, ainda quente do sol, com aquele comprado fora de época. Além disso, cuidar de uma horta é uma terapia. Mexe com a paciência, a atenção e até alivia o estresse do dia a dia. Então, que tal começar hoje mesmo? Escolha uma planta fácil, como o agrião, que cresce até na água, ou a cebolinha, que rebrota várias vezes depois de cortada. Compre algumas sementes ou mudas, prepare a terra ou vaso e mãos à obra. Em poucas semanas, você vai colher os primeiros resultados e perceber que plantar sua própria comida é mais simples do que parece. E o melhor de tudo, é um hábito que só traz benefícios para você, para sua família e para o planeta.